Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Valorização e Financeirização do Capital. Se no vídeo anterior destacamos algumas questões relativas à ciência e à tecnologia e suas formas de utilização, neste vídeo vamos discutir como o mercado se organiza e, especialmente, a economia financeira do capitalismo e seus desdobramentos sociais. Nas últimas décadas, as sociedades capitalistas se estruturaram com base na financiarização do capital. A valorização do capital baseada na extração de mais-valia e na exploração da força de trabalho foi avolumada por um processo que já observava desde o final do século XIX e que nas últimas décadas tornou-se hegemônico: o acúmulo de riqueza por meio de mecanismos e canais financeiros, e não apenas das atividades produtivas, isto é, da indústria, do comércio e da agricultura. No século XIX, ganharam espaço os bancos e a figura do capitalista, que comercializava dinheiro, isto é, o capitalista financeiro. Tomar dinheiro emprestado de um banco é uma forma estrutural de valorizar o capital. O capitalismo industrial faz isso a fim de investir na produção com o objetivo de lucrar por meio da exploração do trabalho. Com esse lucro, o capitalista industrial paga os juros para o capitalista financeiro. Mas tanto o lucro quanto os juros são frutos da mais-valia produzida. Na prática, o capitalismo financeiro potencializa o lucro do capitalista industrial, quando dá a ele um crédito. O problema é que, além de potencializar o acúmulo capitalista, esse crédito que o banco concede dá origem ao capital fictício. Mas afinal, como podemos definir o capital fictício? De um lado, o empréstimo é aplicado no processo de produção para gerar mais-valia, isto é, o dinheiro emprestado produz juros. No entanto, nem todo empréstimo é aplicado à produção. Essa forma de dinheiro emprestado que não gera mais-valia é considerado por Marx como uma forma fictícia de capital, pois produz valor de modo independente da produção de mercadorias, apenas com base em previsões e expectativas. O desenvolvimento da financiarização das últimas décadas fez com que a finança prevaleça em relação à produção de mercadorias. Isto é, os valores negociados no mercado de ação são superiores àqueles gerados pelas atividades produtivas. Para observar esse fenômeno, basta considerar o Produto Interno Bruto, PIB, de determinados países e compará-los aos valores negociados nas bolsas de valores. Do início da década de 1970 até meados da primeira década do século XXI, os valores negociados nas bolsas foram muito superiores aos valores do PIB de todos os países da economia capitalista desenvolvida. Há, portanto, uma diferença entre produção real e o que se negocia na forma de títulos e ações, isto é, entre a valorização real e o capital fictício. Assim, a valorização das ações de uma empresa não está relacionada diretamente ao seu lucro ou perda em um período específico, mas sim à avaliação na bolsa de valores. O que importa é a avaliação da bolsa sobre o lucro ou perda, e não o aumento ou a redução da lucratividade da empresa. Determinadas ações aumentam de valor sem que haja um aumento proporcional na produção real. O economista francês François Chenet, 1934, convencionou a chamar o período de avanço da finança de mundialização do capital. Esse processo se define pela liberação de capitais pelo mundo, ou seja, pela possibilidade de captar recursos financeiros em diferentes mercados. E em seu livro A Mundialização do Capital, 1994, Chenet analisa o capitalismo de hoje para demonstrar o caráter destrutivo das forças econômicas atuantes, a partir da década de 1980. Essa liberdade de investimento capitalista permitiu uma movimentação de capitais pelo mundo, o que fez desenvolver amplamente a valorização do capital fictício, sobretudo nos países mais ricos. Entretanto, essa valorização é interrompida quando ocorre a queda de salários e de investimentos. E nos anos de 1990 e na primeira década do século XXI, as crises se multiplicaram. Você já pensou nisso? Não há um dia que os noticiários de TV e os jornais não informam os dados da Bolsa de Valores. O dólar que sobe ou desce,
O real que avalia ou estabiliza as ações de uma companhia em alta e as de outra em baixa. A economia mundial parece ter criado uma relação de dependência muito forte, na qual um evento na China, na Índia ou nos Estados Unidos afeta todas as economias do mundo. Essa relação de dependência se deve à mundialização do capital, isto é, à sua livre circulação nos países do globo. Nossa vida depende, portanto, do nível de consumo da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Se o consumo dela sobe, espera-se que a economia daqueles países cresça e que as bolsas de todo mundo subam também. Se cai a produção na China, as bolsas de todo mundo veem as suas ações despencarem. Um país dependente da importação de petróleo tem sua economia bastante afetada pelos países e grupos que controlam o preço desse produto. Ou ainda, um país que dependa da importação de alimentos para sua população se alimentar está sempre sujeita a sofrer com as variações na produção e no preço de mercado, ditados na maioria das vezes por outros países. Em que medida o Brasil depende destas flutuações? Tente pensar em alguns dos fatores políticos e econômicos que demonstram essas flutuações econômicas. Para a economista brasileira Maria de Lourdes Molo, 1951, estamos vivendo um período em que o processo de financiarização das economias parece ter chegado ao seu limite. De qualquer forma, é importante considerar a intrínseca relação entre capital industrial e capital financeiro. Desde a sua origem, o desenvolvimento capitalista se baseou nessa relação, que se aprofundou com a liberalização dos fluxos de capitais nas últimas décadas. A contenção ou desenvolvimento de um desses polos, capital industrial e capital financeiro, complementares da economia capitalista, depende da participação do Estado. Exemplos disso são os empréstimos públicos dos Estados Unidos para salvar determinados bancos da falência, principalmente após a crise de 2007 e 2008. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!